E uma das coisas tremendas é que quando a gente ora, Ele responde, né? Está acontecendo coisas tão incríveis da graça de Deus. Recebi uma notícia agora que eu preciso compartilhar para a gente orar, né? A gente está orando aqui pela Fogueira Santa. Você está orando pela Fogueira Santa? Quem está orando aqui? Se você não sabe o que é Fogueira Santa, pergunta para quem levantar uma mão aí, né? A gente está orando para o dia que a gente vai ver as armas do tráfico queimadas em praça pública, por causa do poder do Evangelho no coração das pessoas. E a gente está vendo Deus abrir tantas portas nessa campanha de Casa de Paz. Está acontecendo coisa tão linda. Uma das casas de paz vai acontecer num parente muito próximo de um dos grandes chefes do tráfico aqui nessa região. Eu vi assim, Deus está preparando um caminho aí. Então a gente vai orar para Deus trabalhar no coração das pessoas, tocar na alma, porque só o poder do Evangelho muda as pessoas, mas ninguém. Então a gente crê no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra de Deus, né? Então ora, quando a gente ora, coisas de Deus acontecem na nossa vida, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Deus é fiel, Ele é maravilhoso, esse Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas nessa noite, antes de orar, eu quero ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículos 27 a 39, eu vou ler na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. E esse é um texto em que Jesus vai visitar a casa de outro publicano. A gente já vimos a visita de Jesus na casa de Zaqueu, e agora ele vai na casa de Levi, que é chamado no Novo Testamento de Mateus. Ele vai se converter e vai se tornar um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. E Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. E então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. E Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então, sim, eles vão jejuar. E Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Pai querido, nós cremos na Tua palavra, e nós cremos no poder do Evangelho, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui conosco. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. E nesta hora, Pai, queremos Te pedir: vem com Teu Espírito Santo e ministra nos nossos corações. Tu sabes o que vai na mente, no coração de cada um aqui.
Tu conheces as necessidades da nossa alma. E nesse momento te pedimos, ó Espírito de Deus, derrama graça sobre nós. Derrama a tua bênção, derrama o teu poder, derrama, Senhor, a tua instrução, a tua sabedoria. Visita-nos, Senhor, é aquilo que clamamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Isso se deu na cidade de Cafarnaum, na mesma cidade que a gente viu hoje de manhã, aqueles 4 amigos, né, levando o paralítico e aquele paralítico descendo pelo telhado. Na mesma situação ali estava acontecendo isso. E o povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado, tanto com as palavras de Jesus, quanto com as curas que Jesus vinha fazendo e realizando ali naquele lugar. E ele estava saindo, provavelmente da sua casa, indo na direção do mar da Galileia, que é um grande lago ali naquela região. E ele encontrou bem na saída, naquela chamada Via Maris, que era uma estrada principal, um coletor de impostos. Ele ficava ali justamente para receber os impostos daqueles que passavam ali na Via Maris, tipo um pedágio que ficava naquele lugar ali. E quando ele passa por esse homem, faz um desafio estranho. Ele diz assim: vem comigo, vem me seguir, vem agora. E é interessante porque Levi toma uma atitude diferente, extraordinária, que talvez você não tivesse coragem de fazer. Ele larga a banca dele de coletoria. A gente já falou algumas semanas atrás que ele tinha passado por um leilão para ser um coletor de impostos. Aquilo valia dinheiro, era complicado. Ele larga tudo para se tornar um seguidor de Jesus. Daquele dia em diante, ele nunca mais volta naquele lugar para coletar impostos. Ele passa a seguir Jesus, a ir para onde Jesus ia, nos lugares em que ele ia. Foi algo extraordinário. E como ele era um coletor de impostos, o povo não gostava dele. Por quê? Porque ele recebia impostos para o governo romano. E os romanos é que estavam dominando aquela região. E eles eram os opressores na mentalidade de Israel, de Judá. Eles eram os opressores, ele financiava a opressão. E então eles ficavam muito bravos com aqueles que eram vendidos ao Estado romano, serviam o Estado romano. E eles eram considerados então traidores dos judeus. Jesus o chamou e ele rapidamente foi, deixou tudo. E naquela noite, Levi, que Jesus vai chamar de Mateus, e ele vai dar esse nome de Mateus, que representa dom de Deus ou presente de Deus. Olha que coisa bonita, né? De agora em diante, você vai ser um presente de Deus para a humanidade. Vai se tornar um apóstolo do Senhor. E Levi vai lá e faz uma festa. Convida todos os seus amigos, os outros coletores de impostos, as pessoas que ele conhecia, e ele faz uma festa para Jesus. E nessa festa Jesus vai pregar a palavra para os demais que trabalhavam com ele, que eram o círculo de amizade. Eu estou aqui pensando, acho que foi a primeira casa de paz, né, que ele convidou todo mundo lá para dentro e diz: olha, vamos aqui porque tem coisa tremenda de Deus acontecendo, vamos aprender o que esse homem de Deus, esse servo do Senhor, esse filho de Deus, talvez ele não entendesse tudo ainda, mas ele estava dizendo: eu preciso dividir isso com vocês. E foi essa festa. Isso de repente gerou uma insatisfação muito grande por parte dos fariseus, dos escribas. E apesar de tudo aquilo que eles estavam ouvindo, que Jesus tinha falado e tinha ensinado, e os milagres que ele tinha feito, o grande problema deles é que eles não conseguiam ver como Jesus poderia se enquadrar nos preceitos religiosos deles e na imagem de um rabi, de um mestre da lei. Ele diz assim: não dá certo.
A gente está vendo coisas aqui, mas não encaixa. Aquilo que a gente conhece aqui da nossa religião não bate com aquilo que Jesus está fazendo. E por isso, apesar de eles estarem ali por perto, eles eram sempre críticos a Jesus. E Jesus então vai usar 4 ilustrações para ajudar esses fariseus e a nós a entendermos a sua mensagem e o seu ministério. O que Jesus veio fazer? O que ele estava fazendo naquela casa dos publicanos? Por que os milagres estavam acontecendo? E então Jesus fala a respeito dele mesmo e coloca 4 ilustrações para a gente poder entender como é que funciona a dinâmica entre nós e Jesus, para que a gente possa receber dele uma vida renovada, uma vida cheia de graça. Então, quais foram as ilustrações que ele contou na casa de Levi e Mateus? A primeira ilustração está no versículo 31, nos versículos 31 e 32. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus viam Mateus e os seus amigos como pecadores condenados sem condição de mudança, de transformação. Jesus via aqueles homens como doentes espirituais. Olha que diferença. Doentes espirituais, pacientes que necessitavam da ajuda de um médico. Jesus sabia que o pecado é a maior doença da humanidade. Uma vez eu fui convidado para falar numa universidade de medicina a respeito de ética cristã. Na verdade, fui professor lá durante alguns anos de ética cristã no exercício da medicina. E um dos estudos que a gente tinha que dar lá é sobre doença. Como é que nós pensamos a respeito da doença? E é interessante isso, eu tive que estudar na Bíblia por que nós ficamos doentes. E a palavra de Deus diz o seguinte, que quando Deus nos criou, não é? Ele nos criou para sermos eternos, para a gente viver com Ele. Lá no jardim, a gente que foi criado para viver com Ele, para estar com Ele, para caminhar com Ele. Por isso, o sentido da eternidade está dentro da gente. A morte é sempre uma coisa muito complicada na mente humana, porque o sentido da eternidade foi colocado na criação dentro de nós. Mas aí havia uma regra lá no jardim, lembra disso? Ele disse assim: vocês podem comer de todos os frutos das árvores que estão do jardim, menos desse aqui, porque no dia em que vocês comerem, certamente vão morrer. Aí Adão e Eva comem daquele fruto e o pecado entra na história. E aí eu vejo o primeiro ato da graça de Deus. Deus poderia ter matado Adão e Eva naquele instante, no primeiro momento. Mas aí Deus fez algo diferente. Ele permitiu que a semente da morte, a partir daquele momento, se instalasse no meu e no seu DNA. E a partir daquele dia, esse corpo se tornou um corpo mortal. Eu não sei quantos anos de vida eu vou ter. Você sabe quantos anos você vai ter? Eu também não quero saber. Você já pensou em ansiedade, se eu soubesse quando é que eu vou morrer? Eu me lembro de um dia que chegou uma senhora para mim e disse assim: pastor, recebi uma revelação do Senhor. O senhor põe a sua casa em ordem, porque no setembro desse ano o senhor vai morrer. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha irmã querida, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver essa palavra ao Senhor. Se é de Deus, eu vou morrer, eu vou estar feliz porque eu vou para o céu. Mas se não é de Deus, volta para a senhora e volta para a sua vida. Você está me chamando de falso profeta? Eu não, eu só estou falando que você é responsável pela sua palavra. Então eu não sei quando eu vou morrer, nem você quando vai morrer, não é? Mas uma coisa eu sei, no meu DNA está a morte.
Eu posso me tratar, posso me cuidar, graças a Deus pelos médicos, pelos remédios, que me dão um pouco mais de longevidade, mas eu sei que enquanto Jesus não voltar e redimir esse corpo corruptível, a morte está instalada. Então, qual é a raiz de toda doença? O princípio da morte que está dentro de nós, que tem como origem o pecado. E Jesus estava dizendo assim: olha, todo ser humano é pecador. Por quê? Porque todos nós vamos morrer. Esse é o primeiro sinal de que você é pecador. Se o princípio da morte está dentro de você, é porque você e eu somos pecadores. Isso é incontestável. Eu vou morrer e você também. E Deus está dizendo de uma maneira clara: todos são pecadores. Pecado é uma doença. E esse pecado que está, vamos dizer assim, dentro da minha alma, dentro da minha vida, na minha carne, ele toma forma exterior na minha vida. E às vezes ele toma forma exterior de uma maneira pequena, que às vezes parece sem importância. E aí ele cresce secretamente, daqui a pouco ele vai solapando as nossas forças. E se nós não formos curados pela graça de Deus, o efeito trágico da doença não é só matar o corpo, mas ainda é matar ou condenar a nossa alma ao inferno. É isso que a Bíblia está ensinando. E então Jesus veio a esse mundo para ser o médico que trata daqueles que precisam de cura. Os escribas e fariseus eram rápidos para diagnosticar as necessidades dos outros. Esse aqui é pecador, aquele é pecador, aquele é pecador, aquele é pecador, mas eles eram cegos para as suas próprias necessidades. Eles também eram pecadores e precisavam da graça de Deus. Eu aprendi quando era criança, meu pai falava isso, eu não sei se você aprendeu também, que quando a gente aponta o dedo assim, tem 3 dedos apontando para a gente. Faz assim comigo, né? Tem 3 dedos apontando para você? Esse era o problema dos fariseus, eles apontavam o dedo para todo mundo, mas não olhavam para eles mesmos. Jesus estava dizendo: olha, quem precisa de médico não são os que estão curados, mas se todos são pecadores, quem é que está curado? E quando a gente estuda a palavra, a gente vê que Jesus foi muito direto nas críticas a esses homens. Olha só o que ele vai dizer em Mateus 23, a partir do verso 25, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. E assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu às vezes fico pensando, né? E queria que você pensasse comigo aqui. Você já pensou? Porque no dia do juízo final, a Bíblia diz que a coisa vai ser tão clara, tão clara, tão clara, que eu, quando estiver sendo julgado, você, quando estiver sendo julgado, a gente vai ter plena consciência que a gente é digno do inferno. Eu não sei como é que vai ser a tecnologia do céu, tá? Lá a Bíblia fala que naquele dia do juízo vão se abrir os livros, né? E aí vão folhear os livros. Eu acho que vai ser
esse livro é uma figura de linguagem, a tecnologia do céu é muito maior. Eu imagino assim, que naquela hora do julgamento, no telão do céu, na frente de todo mundo, ele vai dizer: você lembra desse dia? Você lembra daquele dia? Quem é que está ali? Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai querer entrar debaixo do banco, assim, de qualquer cantinho, porque todos nós somos pecadores, e só tem um médico que pode curar a maior ferida da nossa vida: Jesus Cristo nosso Senhor. Não tem outro, não tem outro. A palavra de Deus diz assim, que aqueles fariseus, eles não tinham percebido que algumas coisas que eles tinham vencido, provavelmente tinham vencido, não eram a totalidade da sua vida. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e às vezes não tem consciência de pecado. Não, eu sou um cara bom, perfeito, acho que lá em cima meu saldo está positivo, como se fosse assim que Deus julgasse. Mas a gente esquece de uma coisa. Olha só que 2 Coríntios 7,1 diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Às vezes a gente está tão focado nos pecados da carne, que a gente se esquece que existem pecados do espírito. Aí não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, parecem coisas da nossa carne, mas as divisões dentro da nossa alma, a hipocrisia, a nossa cegueira espiritual, os nossos valores invertidos são pecados do espírito, e Jesus precisa nos curar deles também, não só dos pecados da carne. Ele vai trabalhar a nossa vida como um todo, corpo, alma e espírito. Nós vamos estar lá sendo trabalhados. Há pecados que são das nossas emoções, da nossa alma, e nós precisamos ser tratados por Deus. Eu tenho encontrado tanta gente doente da alma, e a doença da alma às vezes se manifesta até em doenças do corpo, que são doenças que a gente chama aí, como psicossomáticas, que a gente vai somatizando, mas na verdade é a nossa alma doente, e ela precisa de cura, e só Jesus cura o corpo, a alma e o espírito, só Ele, só Ele. Mas os fariseus não entendiam isso, por isso Jesus estava dizendo: eu vim tratar daqueles que são doentes. Agora, o pior doente é aquele que não admite que é doente. Não é verdade? Porque quando a gente admite que é doente, a gente se deixa ser tratado. Mas quando a gente não admite que é doente, nada nem ninguém pode nos tratar. E é tão triste, porque todo mundo sofre à nossa volta, vendo que está doente. Às vezes a alma está doente, o espírito está doente, o coração está doente, o corpo está doente, e a pessoa não enxerga que precisa de ajuda. Esse é o pior doente. Esses eram os escribas e fariseus. Porém, aquele bando de publicanos que estavam naquela casa eram os doentes que queriam ser tratados. E Jesus disse: então esses eu vou tratar, eu vou abençoar e eu vou cuidar. E olha que médico maravilhoso é Jesus. Ele veio em amor, Ele nos chama pelo nome, Ele nos salva quando nós nos arrependemos e confiamos nele. Ele paga a conta, já viu essa? Ele paga a conta, Ele tem o diagnóstico exato, e a sua cura é perfeita e completa, porque Ele se importa conosco. Eu me lembrei, quando estava estudando esse texto, da história de Florence Nightingale. Florence Nightingale até hoje é a patrona aqui no Brasil dos que estudam enfermagem. Tem enfermeiro aqui? Deixa eu ver. Tem. Então vocês conhecem a história aqui da Florence, né? Uma coisa bonita, Florence Nightingale era uma cristã, temente a Deus, enfermeira. Ela sai com um grupo de 38 enfermeiras,
voluntárias para ir para o campo de batalha na Crimeia. Crimeia agora ficou conhecida, né, por causa da guerra da Ucrânia lá, para aquela região. Então, a Inglaterra estava lutando com a Rússia pela posse da Crimeia, ali naquele lugar. E naquele lugar estavam morrendo muitos soldados britânicos. E muitos desses soldados morriam não por causa das balas, dos tiros, mas por causa da insalubridade dos hospitais de campanha naquele tempo. E ela vai com uma missão, ela vai para abençoar aqueles soldados, entra no campo de batalha, naqueles hospitais de campanha, mas ela tinha uma marca diferente, o coração dela era diferente, ela não era uma burocrata ou simplesmente uma técnica. E ela ficou famosa por causa de uma lâmpada. Ela tinha uma pequena lamparina de óleo, e ela com aquela lamparina ia saindo à noite, de leito em leito, e não importava se o paciente que estava naquele hospital era amigo ou inimigo, em inglês ou russo, tanto faz, porque ela sabia que dor não tem bandeira, ela tinha que abençoar todo mundo que estava lá, essa era a sua missão, e ela entrava ali, olhava detalhadamente cada paciente, conversava com eles. Às vezes o que ela podia fazer é orar com eles, segurar na mão, e eles estavam já moribundos, morrendo. Outras vezes ela podia limpar uma ferida, lavar aqueles panos sujos, e ela então fazia isso. E por causa dessa atitude dessa mulher, ela foi chamada da mulher da lâmpada. E aqui tem uma ilustração muito bonita. Toda vez que a graça de Deus vem para a nossa vida é como uma lâmpada que ilumina as nossas feridas, e o verdadeiro médico, Jesus Cristo, é aquele que vem nos tratar. Lá na visão de Florence Nightingale, a gente vai poder entender um pouquinho da missão de Jesus. Ele veio para tratar de cada um de nós, se nós nos deixarmos tratar, se nós nos colocarmos como pacientes nas suas mãos. Nessa noite eu quero dizer para você, todos nós precisamos de Jesus, não tem outro jeito. Segunda ilustração, versículos 33 a 35, Jesus usou a ilustração do noivo, da festa de casamento. E eles disseram, vocês não jejuam? Nós jejuamos. Olha só, a crítica deles era que parecia aos olhos deles que os discípulos de Jesus só faziam festa, só isso. E Jesus vai usar essa ilustração. Ele diz assim, quando você vai para uma festa de casamento, você vai fazer jejum? Não é dia de fazer jejum. Vai para a festa de casamento, vai se alegrar com as pessoas que estão lá. E no costume dos judeus, o casamento levava uma semana. A festa era de uma semana inteira. Chegavam antes para preparar as comidas, iam para a casa do noivo, ajudavam a montar todas as coisas, vinham os familiares, tudo isso era festa, fazia parte da festa. E eles passavam a semana toda lá. E esse era o tempo de alegria e celebração juntamente com o noivo. E Jesus estava ensinando que a vida cristã é festa, é celebração, porque Jesus está conosco. A sua presença em nosso coração faz com que a nossa vida seja uma celebração de louvor e adoração a quem nos salvou. Por isso a gente faz festa. Por isso a gente faz culto, por isso a gente canta louvores até num funeral. Talvez para muita gente a gente pareça um bando de malucos. Você vai cantar louvor num funeral, não é verdade? Mas por quê? Porque a gente sabe onde está a nossa esperança. Nós temos certeza da nossa salvação, porque o médico dos médicos tratou a nossa alma. Nós temos consolação de Deus na nossa vida, mesmo no meio da tribulação, Ele está presente, porque viver em Cristo é festa. Não significa que a gente não tenha tempo de luta, de provação, e às vezes até de jejum.
A gente já fez alguns jejuns aqui da igreja, porque é tempo de intensidade de busca, de oração. Mas, de modo geral, a vida cristã é uma festa de louvor a Deus, porque Jesus está presente conosco. Olha que coisa linda, Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todo dia. Então Jesus estava dizendo, vocês estão me criticando, mas não estão entendendo. Olha, o Deus que se fez carne, habitou aqui nessa terra, está aqui com vocês. Desfrutem. Vida cristã é desfrutar a presença de Jesus. Eu estava lendo um blog de uma moça chamada Janet, no Canadá, e ela escreveu uma coisa muito bonita. Ele diz assim, olha, a minha salvação não foi o ponto final da minha vida, da vida espiritual, mas o começo de uma longa caminhada. Nem sempre eu me senti próxima de Deus, houve momentos que eu deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, momentos em que pensei que Ele estava distante. Você já viu alguma coisa parecida na sua vida? Mas sabe o que eu descobri? Deus sempre foi fiel. Mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu me envergonhei, Ele nunca me deixou. Passei por dores profundas, perdi meu pai, vi meu irmão tirar a própria vida, tive um bebê prematuro que lutou para sobreviver, vi minha filha entrar em caminhos perigosos, enfrentei crises de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados. Em cada uma dessas situações eu poderia ter perdido a esperança, mas foi ali, no meio da dor, que eu aprendi. Deus permite as provações para nos moldar e nos formar em Cristo Jesus. Foi quando Filipenses 1,6 se tornou meu versículo de vida. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu também me agarrei às palavras de Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da sua fé produz perseverança. Essas promessas me lembram que minha vida está nas mãos de Deus. E eu posso dizer a vocês, mesmo no meio da dor, eu experimentei alegria. Alegria quando uma oração trouxe consolo, alegria quando um versículo parecia escrito só para mim, alegria quando alguém me entendeu e estendeu a mão, alegria quando senti uma paz inexplicável como um abraço de Deus. E hoje eu aguardo o dia em que estarei para sempre com Cristo, perfeita nele. Mas já vivo hoje a alegria da salvação, porque minha esperança, minha identidade, meu amor estão firmados em Jesus. Essa é a minha festa diária com Ele, sabendo que nunca estou sozinho. Olha que coisa tremenda. Andar com Jesus é desfrutar da festa dele estar sempre presente na nossa casa e na nossa vida. Jesus estava dizendo, olha, desfruta, eu estou aqui com você, venha para a festa, eu estou aqui com você. Terceira e quarta ilustrações, e vamos concluir aqui. Ele vai usar duas ilustrações muito parecidas. Ele diz assim, verso 36, Jesus fez também essa comparação: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, e se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. E Jesus continuou com essa ilustração. Ele está dizendo o seguinte, olha, é inconcebível alguém pegar uma roupa novinha, que você acabou de comprar, para cortar um pedaço dela, para pegar um pedaço de pano, tá? Para remendar uma roupa velha. Não tem sentido. Já pensou? Você vai lá, compra um vestido muito bonito, né? Estou pensando nas senhoras aqui, tá? E aí então corta um pedaço dele, fica um buraco.
aquele novo ficou imprestável. Mas, naquele tempo, não havia tecido pré-encolhido, tá? Normalmente era algodão que se usava para fazer os tecidos, ou lã, né? Mas normalmente é algodão, no calor que estava lá, naquela região. E ele não era pré-encolhido. Então, a primeira vez que você vai lavar o algodão, você sabe disso, né? E ele não foi pré-encolhido, o que ele faz? Encolhe. Então, se você pega um tecido novo, que nunca foi lavado, e faz um remendo com o tecido novo no tecido velho, quando secar aquela roupa, vai esgarçar todo o velho, você vai perder tudo, vai perder o novo e vai perder o velho. E Jesus está dizendo exatamente isso. Toma cuidado, não funciona assim. As cores não vão bater. A roupinha nova, bonita, está com a cor viva. A roupinha velha já, perdeu a cor. E esse remendo então não dá para nada, não tem como compatibilizar. E o que Jesus queria ensinar? É que quando a gente está sendo tratado pelo pecado, e Ele é o médico, e a alegria de Deus está na nossa vida, não dá para fazer um combinado, não dá para a gente tentar remendar a vida velha com as coisas novas que Deus está dando. Ou a gente deixa Ele fazer novas todas as coisas, ou a gente vai se perder no processo. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente nasce de novo, a gente tem uma nova vida. Tem muita gente tentando fazer assim. Eu oro para Deus, como ele diz assim, acende uma vela para Deus e outra para o diabo, tá? E a gente está tentando fazer isso às vezes, Eu quero dar um jeitinho aqui, continuar fazendo isso, fazendo aquilo. Não dá. Não funciona. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou não vai funcionar. Ou vai perder tudo, porque nem Deus vai nos aceitar. E logo em seguida ele contou uma próxima parábola. Ele contou a parábola dos odres. E ele disse assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. Deixa eu explicar para você o que significa isso. É muito simples. Como é que fazia vinho naquele tempo? Se pegava um odre. O que é um odre? Tecido de pelo de cabra, ou couro de pelo de cabra ou de ovelha, tá? Normalmente era cabra, tá? E fazia-se com ele um saco, tá? E esse saco ficava hermeticamente fechado, colocava uma boca e uma tampa. Então se colocava o suco de uva ali dentro, tampava, não enchia demais, ele começava a fermentar lá dentro para virar o vinho. E na medida em que ele ia fermentando, aquele couro se esticava, ele tinha um pouco de elasticidade, por causa dos gases da fermentação. Se você pegasse um odre que já tinha sido usado para fazer vinho e colocasse vinho novo lá, o suco de uva para fermentar, toda a elasticidade já tinha sido usada. Então o que acontecia? Explodia, pá! E se perdia tanto o vinho quanto o odre. Então se punha vinho novo em odres novos. Está claro? O que Jesus queria dizer com isso? Porque todo mundo entendeu isso. Jesus estava dizendo que era impossível conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz vida interior. O grande problema dos fariseus é que estavam dizendo assim: Jesus não encaixa dentro da nossa concepção de vida e fé. Mas quem é que tem que encaixar? É Jesus ou eu que tenho que encaixar na proposição de Cristo? Estavam invertendo a ordem das coisas. Mas tem muita gente fazendo isso hoje, dizendo assim: olha,
o que eu acredito, o que eu penso, o que eu faço, a minha tradição, não bate com isso. E Jesus está dizendo, não vai bater. Se Deus está te dando algo novo da graça, aprenda com Jesus essa coisa tremenda da graça na sua vida. Eu estava lendo algumas histórias muito interessantes, e uma delas que me chamou a atenção foi de um homem chamado Samuel Morris. Samuel Morris foi um nativo, ele nasceu em 1873 na Libéria, e o nome dele era Cabu. Ele é filho de um chefe de uma tribo Cru. E quando ele tinha 14 anos de idade, a sua tribo foi atacada por uma tribo rival chamada Grebus. E essa tribo então levou cativo Cabu, e ele foi feito refém. E a família dele tinha que pagar tributos para os grebos, para que eles não machucassem aquele moço. E quando os tributos cessavam, Cabu era torturado, isso acontecia frequentemente. Eles usavam cordas de cipó que feriam a pele dele, chicotes, humilhações, formas cruéis de punição. E num desses episódios, ele estava amarrado a um poste, ferido, exausto, ao ponto de mal poder se mover ou respirar. E enquanto ele estava num estado de quase rendição, achando que ele ia morrer, algo sobrenatural aconteceu que ele não conseguia entender. Ele viu uma luz brilhante que envolveu o seu corpo e ao mesmo tempo ouviu uma voz dizendo: corra, Cabu, corra, Cabu, corra. E aí as cordas se desprenderam, caíram sozinhas, e ele sentiu forças no seu corpo e saiu correndo, e foi para o meio da mata e começou a se esconder. Viajava de noite porque os da tribo iam procurá-lo, e ele estava meio perdido, não sabia onde estava, foi seguindo do jeito que dava, até que ele chegou numa determinada cidade, e naquela cidade ele começou a trabalhar ali para poder sobreviver, e missionários começaram a falar com ele e pregar o Evangelho. E um dia, quando estavam pregando o Evangelho para ele, contaram a história da conversão de Paulo, que Paulo estava indo no caminho de Damasco, viu uma grande luz e tal. Ele falou assim: foi isso que aconteceu comigo, então quem me libertou foi Jesus. E ele se converteu a Jesus. Ele estava ligado a muitas coisas diferentes, a sua fé, a sua religião, tinha a ver com a magia, tinha a ver com as práticas ocultistas, mas ele, naquela hora, ele entendeu que não tinha jeito de compatibilizar as coisas, que ele precisava seguir a luz que ele tinha visto naquele lugar. E ele então até mudou o seu nome. Ele diz assim: de hoje em diante eu não sou mais Cabu, eu sou Samuel. Olha só, porque eu ouvi a voz de Deus me chamando. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: toda vez que a gente quer compatibilizar as coisas, não funciona. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões radicais. Não tem jeito. Se a gente não tiver a coragem de tomar as decisões radicais que a vida nos pede, a gente vai sofrer demais. Se você gosta de alguém e já descobriu quem é a pessoa com quem você vai se casar, você vai ter que tomar uma decisão radical. Deixar a casa do seu pai, da sua mãe, enfrentar o mercado de trabalho, sustentar essa casa e casar com essa pessoa. Tem muita gente que não casa porque tem medo de tomar decisões radicais. Estou falando sério. Eu só vou casar quando eu tiver isso, aquilo outro. Meu filho vai levar 10 anos ainda, está louco, vai fazer muita besteira por aí.
A gente tem que ter coragem. Agora, não é só para casar. Se você vai estudar, você vai ter que tomar decisões radicais. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder se dedicar. Ninguém vai passar numa universidade, especialmente de medicina, se não gastar horas e horas a fio estudando. E depois ninguém vai se formar se não ficar horas e horas a fio estudando. E depois não vai ter uma especialidade se não ficar horas e horas a fio estudando. Sem as decisões radicais a gente não vai a nenhum lugar. E na fé é a mesma coisa. Há momentos que a gente tem que dizer: eu preciso de um odre novo. Não adianta eu querer usar o que eu já sei. Eu preciso da graça de Deus na minha vida me guiando passo a passo. E eu tenho que tomar uma decisão radical. Jesus vai mudar a minha história e eu vou ter que tomar uma decisão radical. Não adianta eu colocar um remendo novo em pano velho. Eu tenho que deixar Jesus conduzir os meus passos. E aí, a gente vê a bênção de Deus na nossa vida. Porque a festa continua na medida que a gente tem coragem de tomar as decisões radicais. Ele segura na nossa mão e nos guia. Eu me lembro que eu estava andando no centro de Curitiba, anos atrás, e eu vi uma cena, eu acho que eu contei aqui para vocês, eu vi uma cena muito bonitinha, eu achei muito legal. No centro da cidade tem um calçadão lá em Curitiba, onde os carros não passam, mas tem duas grandes avenidas que cortam esse calçadão, e você tem que atravessar essas ruas. E elas são muito movimentadas, tem um semáforo ali para ajudar você a atravessar. E vinha um pai com uma garotinha pequenininha, e ele estava segurando na mão da garotinha, e a garotinha estava ali andando com ele, pulando, festejando, aquela coisa toda. E ele parou na beira do meio-fio ali, esperando o farol abrir. E aí, quando o farol abriu, ele não teve dúvida, pegou a garotinha pelo braço, ergueu e saiu correndo para atravessar a rua. E a garotinha dava risada e balançava os pezinhos como se estivesse andando no ar, feliz da vida. Aquela cena não me sai da minha cabeça, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente toma uma decisão radical, a gente tem tanto medo. Fazer o que Deus está pedindo para a gente, às vezes dá tanto medo, mas Jesus é o médico que está curando a nossa alma e Ele é aquele que está fazendo a festa. E sabe o que é bonito? É que toda vez que você toma uma decisão radical lá de Jesus, Ele te segura pela mão, que nem aquela garotinha, foi erguida pelo Pai, e Ele atravessa os perigos que estão adiante de nós, segurando na nossa mão. E sabe o que é maravilhoso? É que a sensação da presença, da paz, da proteção, do cuidado de Jesus é tão grande, que às vezes eu me sinto como aquela garotinha que está andando no ar, enquanto Jesus me carrega pela vida. Não tem melhor coisa do que viver nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu queria orar com você. Vem aqui o pessoal do louvor, vem aqui nos ajudar. A gente está terminando todos os cultos durante essa campanha Casa de Paz com uma canção, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida e faz um milagre em mim. E a gente vai cantar essa canção daqui a pouquinho agora. A gente vai cantar como se fosse uma oração. E nessa noite eu queria desafiar você a tomar as decisões radicais que Jesus quer que você tome. Há coisas que Deus já vem trabalhando na sua vida. Pode ter certeza que Ele não falou coisa nova para você hoje. Coisas que você já ouviu várias vezes. Mas você está emperrado aí no tempo e no espaço. E o Espírito de Deus está dizendo: para com isso. Para de ficar aí no meio do caminho. Está na hora
de tomar uma decisão radical. E talvez essa decisão esteja em várias áreas diferentes da sua vida, mas lembra, o médico está tratando a tua alma, é Jesus. A festa é a presença dele na tua vida. Remendo não funciona. Você precisa de um odre novo na tua vida. É a graça de Deus te ensinando a viver uma nova vida do jeito dele. E aí você vai ver a bênção do Senhor acompanhando a sua vida. Fica de pé para a gente orar juntos aqui e cantar essa canção. Qual é a decisão que Deus está pedindo de você? Em que área é da sua vida? Às vezes é na área espiritual, às vezes na área emocional, às vezes é profissional. A gente está parado ali. E o Espírito de Deus está dizendo: filho, eu tenho mais para você, tenho mais para você, tenho mais para você. Às vezes a gente tem medo porque sabe da nossa incapacidade. Que bom que você sabe da sua incapacidade. Mas segura na mão dele, deixa ele te carregar, te abençoar. Ah, eu não consigo. É verdade, você não consegue, mas tem quem consegue. Jesus Cristo, nosso Senhor. E sabe, as coisas da graça acontecem na nossa vida. Vamos orar juntos aqui agora. E talvez você precise de um empurrão do Senhor na tua vida. Então pede para Ele: segura na minha mão, Senhor, segura na minha mão. Me empurra, me leva, me carrega, mas eu quero que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida. Quer orar assim? Vamos orar juntos por isso, concorda? Pai querido, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos amados, preciosos, benditos, escolhidos e chamados pelo nome. Pai, dá a eles a coragem de Levi e Mateus, de quando o Senhor chegou, passou por eles e disse: vem, segue-me. Ele não pensou duas vezes, largou a banquinha dele lá e foi, porque ele sabia que o melhor estava por acontecer. Ó Pai, tem gente presa nos seus cantinhos, nos tabuleiros da vida, nas banquinhas, nas esquinas, nos embaraços do dia a dia. Nessa hora eu quero te pedir: vem, ó Espírito Santo, e revela a tua luz, que o Senhor revele o que a tua presença libertadora, como o Senhor fez com Samuel Morris. Corra, Cabu, corra, Cabu, corra, Cabu. Ó Pai, que o teu Espírito diga: corra, porque eu sou contigo. Eu tenho um plano para a tua vida. Ó Senhor, revela o teu poder e a tua graça, e abençoa pessoas aqui nessa noite, e que essas pessoas sejam cheias da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que precisam de cura, cura espiritual, cura emocional, cura física. Tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Venha, Senhor, sobre eles a tua graça. Aqueles, Senhor, que estão vivendo o luto, o jejum e a angústia todo dia, que seja tempo de festa, Senhor, que o Senhor se revele no meio deles, que a casa deles seja abençoada, que a paz do Senhor Jesus brilhe, que não haja remendo, nem odre quebrado, mas que haja graça de Deus nas nossas vidas. Vem, ó Espírito Santo, é aquilo que clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém.